Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Vamos estudar hoje e na próxima quinta 10 perguntas sobre as duas naturezas do Senhor, sobre a encarnação, tudo sob o ponto de vista do Catecismo da Igreja Católica. E, de fundo, o barulho da chuva. Fica comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, mais uma quinta-feira, uma noite de estudo. Quero hoje propor aqui 5 perguntas do compêndio do Catecismo, daquela parte do credo onde nós proclamamos que Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então vamos falar das duas naturezas e desse processo da encarnação sob o ponto de vista do compêndio do Catecismo da Igreja. Vamos lá? Pergunta 1 de hoje, a de número 85 do compêndio. Pergunta: por que o Filho de Deus se fez homem? Resposta: o Filho de Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, por nós homens e para a nossa salvação, ou seja, para reconciliar a nós, pecadores, com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para ser o nosso modelo de santidade, para nos fazer participantes da natureza divina. Muito bem. Porque às vezes vem essa pergunta, né? Por que o Filho de Deus se fez homem? Vamos deixar essa pergunta mais difícil. O Verbo de Deus, por que o Verbo de Deus se fez homem? A ação de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por que se fez homem? E aqui tem 4 respostas. Olha, primeiro, para reconciliar o gênero humano com Deus, o gênero humano, os seres humanos pecadores com Deus. Segundo, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, porque Ele próprio é amor, João vai dizer, Deus é amor. Terceiro, para Ele próprio, nosso Senhor, o Verbo que se encarnou, ser o nosso modelo de santidade. E quarto, para nos fazer participantes da natureza divina. Aliás, isso está na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Muito bacana. Segunda de hoje, número 86 do compêndio. O que significa a palavra encarnação? Preste atenção, a igreja acredita na encarnação, na reencarnação, não. Isso contraria a palavra de Deus, contraria a nossa fé, a nossa crença, né? Aqui se trata então de encarnação. O que significa a palavra encarnação? A igreja chama de encarnação o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo. Para realizar a nossa salvação, o Filho de Deus se fez carne, tornando-se verdadeiramente homem. A fé na encarnação é sinal distintivo da fé cristã. Reencarnação é uma fé de uma crença espírita, que nada tem a ver com a fé católica. Elas são inconcebíveis, incompatíveis. Encarnação é uma coisa, reencarnação é outra. A carta aos Hebreus vai dizer que o homem morre uma só vez, e nós acreditamos na palavra de Deus, ok? Palavras-chave dessa resposta, olha só. O que significa essa palavra encarnação? Ela é a união da natureza divina, o Verbo possui a natureza divina, então a união desta natureza com a natureza humana, porque ele se faz homem, ele nasce bebê, né? Isso é o mistério da encarnação, e a encarnação é um sinal distintivo da fé cristã. Terceira pergunta de hoje é de número 87 do compêndio e a chuva rolando. De que modo Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Resposta:
Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Ele, o Filho de Deus, que é gerado, não criado, da mesma substância do Pai, fez-se verdadeiramente homem, nosso irmão, sem com isso deixar de ser Deus, nosso Senhor. Olha só então, de que modo Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem? Inseparavelmente, Jesus, nosso Deus verdadeiro, é Deus e é homem. Tem a natureza divina, tem a natureza humana, numa única pessoa, na pessoa de nosso Senhor, há as duas naturezas. A primeira, a divina, e a segunda, a que ele assume, a humana. Eu e você possuem a natureza humana, né? Pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, mas com Jesus é diferente, ele tem duas naturezas, a divina e a humana. E ele se tornando humano, nosso irmão, ele não deixa de ser Deus, nosso Senhor, porque foi o Verbo que se fez carne. Quarta pergunta, a de número 88 do compêndio. O que ensina a esse respeito o Concílio da Calcedônia do ano de 451? Resposta. Preste atenção que eu vou ler o trecho do concílio. O Concílio de Calcedônia ensina a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Hebreus 4,15. Gerado pelo Pai antes de todos os séculos segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Puxa vida, como separar pontos-chave aqui? É um texto, é uma afirmação, um texto afirmativo do concílio, né, que fala aqui das duas naturezas do Senhor. Me chama a atenção aqui que ele é consubstancial ao Pai na divindade e consubstancial aos homens na humanidade. Que interessante. E que ele é semelhante em nós a tudo, com exceção do pecado. Isso está relatado na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. O que chama atenção aqui também é o final que diz que ele é nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus segundo a humanidade. Então perceba que quando a igreja proclama Maria como Mãe de Deus, ela o é de fato, porque ela é a mãe de Jesus Cristo. Jesus, o Verbo de Deus, se encarna no seio da Virgem Maria. Então o Verbo que se encarna e se torna homem tem uma mãe, e a mãe dele se chama Maria. Por isso chamamos Maria de Mãe de Deus. Esse é o dogma da maternidade divina. E a quinta pergunta e última de hoje, é de número 89 do compêndio. A pergunta é a seguinte: como a igreja exprime o mistério da encarnação? Exprime-o afirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas, a divina e a humana, não confusas, mas unidas na pessoa do Verbo. Portanto, na humanidade de Jesus, tudo, milagre, sofrimento, morte, deve ser atribuído à sua pessoa divina, que age por meio da natureza humana assumida. Pontos chaves. Já começo aqui explicando a pergunta: como a igreja exprime, ou como a igreja expressa, como a igreja manifesta, como a igreja comunica, como a igreja conta, como a igreja relata o mistério da encarnação. Ela faz tudo isso, né, afirmando que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, com duas naturezas, divina e humana, naturezas que não se confundem, mas são unidas na pessoa do Verbo. Tudo o que aconteceu com Jesus, os milagres que ele fez, aquilo que ele sofreu, sua morte, deve sim ser atribuída à sua única pessoa com duas naturezas, né? A pessoa divina, né, na natureza humana, pessoa divina que age por meio da sua natureza humana, da humanidade que ele assumiu, né? Então, olha, são 5 perguntas e respostas da igreja
que trata muito bem o mistério da encarnação e o que significa de fato as duas naturezas de Jesus. Se confundiu, volta o vídeo, assista de novo, anote esses textos que eu coloco aqui, que ajuda bastante, tá bom? Eu vou concluir com a seguinte oração. Ó Filho único e Verbo de Deus, tu que és imortal, pela nossa salvação te dignastes encarnar-te no seio da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Tu que és um da Santa Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salva-nos. Essa é uma oração tirada da liturgia bizantina de São João Crisóstomo. Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra com o manto sagrado. Fica com Deus, um ótimo resto de semana e eu te espero na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.